você não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja e eu tenho o privilégio aí nessas últimas semanas, tenho tido o privilégio de estar com vocês compartilhando um pouquinho sobre essa série, nós temos chamado de Liberdade. Nós temos ainda algumas semanas, alguns assuntos ainda para a gente tratar, temos especificamente 3 semanas ainda juntos, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso depois, durante o decorrer dessa conversa e nos avisos também hoje à noite. Nós temos falado nas últimas semanas sobre as nossas emoções. Na semana retrasada, na nossa última reunião, nós falamos sobre as nossas emoções e falamos que é importante a gente parar e pensar e refletir biblicamente sobre as nossas emoções, porque se nós queremos viver em liberdade, isso tem muito a ver com as nossas emoções. Porque é normalmente nas nossas emoções que a gente pisa em falso, faz alguma coisa errada, deixa de entender alguma coisa que Deus quer nos entender e a gente acaba vivendo não livres, mas presos a emoções, a rancores, a passados, a ideias erradas. E na semana retrasada nós falamos um pouquinho sobre um texto em Efésios que diz que nós devemos cuidar das nossas emoções como a ira, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, aquela ideia de você lidar com as emoções rapidamente. E Efésios 4:27 diz, não dê ao diabo uma oportunidade. E a gente vê que com emoções que a gente não lida bem, a gente dá oportunidades para o inimigo vir e trabalhar nas nossas vidas. Nós falamos há 2 semanas atrás, eu vou lembrar vocês algumas coisas que a gente comentou, para você lembrar um pouco do contexto. Nós falamos que as nossas emoções são como aquela luzinha que aparece no painel do carro quando tem alguma coisa errada. Aparece uma luzinha, a gente às vezes não gosta de ver a luzinha, a gente quer fingir que a luzinha não apareceu, mas ela apareceu e apareceu por bom motivo. E nós temos que decidir o que nós vamos fazer a respeito dessa luz que indica que tem um problema. E eu falei que as nossas emoções são como os nossos nervos para sentir dor. Quando a gente sente uma dor emocional, essa dor na verdade é um presente de Deus para nós, indicando que tem um problema. Assim como quando eu dou uma martelada no meu dedo, é um presente de Deus, dói, mas faz com que eu não continue martelando o meu dedo, porque dói, eu não quero sentir isso de novo. Então, faz com que a gente lide com algumas coisas. E esse lidar com as nossas emoções é onde a gente às vezes se perde. Nós falamos há 2 semanas atrás, que alguns de nós suprimimos as nossas emoções, né? A gente bota um band-aid em cima daquela ferida exposta, a gente vai botando um monte de band-aid para cobrir, para fingir que aquilo não existe. Outros, em vez de suprimir, acabam expressando sem filtro, acabam entrando em erupção. Então tem aquela pessoa, e muitas vezes a pessoa que suprime é como aquela bola que eu trouxe semana retrasada, aquela bola que você empurra debaixo d'água para ninguém ver, tem alguma coisa ali, mas ela tem uma pressão e daqui a pouco quando você cansa ela sobe e ela sai com um monte de emoções e um monte de barulho, um monte de problemas. E tem por um lado essa supressão onde a gente tenta enterrar, mas muitas vezes enterra vivo. E tem também a erupção, que é quando a gente fala aquele monte de coisa, e eu trouxe uma sacolinha, a gente fingiu de vomitar dentro da sacolinha, você entrega para a pessoa, você fala, cara, eu me sinto muito melhor agora que tirei isso de dentro de mim, e a pessoa ficou com uma sacolinha de nojeira na mão, e isso destrói relacionamentos. Nós falamos sobre isso. Nós falamos que o nosso desejo, e o que Deus tem para nós é nós chegarmos a um ponto de reconhecimento do que está acontecendo. Opa, acendeu a luzinha no painel, beleza. O que eu vou fazer? Vou parar, vou descer do carro, desligar o motor, abrir o capô e vou dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Porque essa luz indica que algo precisa ser estudado, entendido para a gente poder continuar a caminhar. E nós falamos sobre aquela ideia da honestidade emocional, de você poder falar honestamente o que está acontecendo e você poder entender o que está acontecendo por dentro de você. Então nós temos buscado esse entendimento a respeito. E hoje eu quero falar contigo um pouquinho sobre como nós agimos, como nós reagimos quando pessoas se expressam emocionalmente errado com a gente. Então na primeira semana nós falamos sobre como nós expressamos as nossas emoções. Você pode suprimir, você pode entrar em erupção, o certo é você
falar claramente o que você está sentindo. Nós falamos sobre você poder entrar em erupção com Deus, e nós olhamos o salmista Davi, lembra aquele salmo maluco, onde ele pede que Deus destrua a família dos caras, ele fala aquele monte de coisa, ele entra em erupção com Deus, e Deus ouve, Deus entende, Deus sabe lidar, mas com as pessoas a gente quer trabalhar de uma forma um pouco mais sábia. Então, hoje nós vamos falar sobre como que a gente reage quando as outras pessoas entram em erupção com a gente, ou elas suprimiram por um bom tempo e ficou ali, você falou, está tudo bem, a pessoa falou, tá tudo bem, beleza, então está tudo bem, você seguiu a tua vida, daqui a pouco sobe aquela bola cheio de água e você, cara, da onde que veio isso? Você falou que estava tudo bem, né? Como que a gente lida com emoções quando pessoas se expressam de forma que não é muito sadia com a gente? Quero olhar um versículo contigo hoje, um só. Jó capítulo 6, versículo 26. Jó capítulo 6, versículo 26. Estou olhando hoje da Almeida, porque dependendo da tradução que você tem, os tradutores entenderam como uma pergunta ou como uma afirmação. E eu gosto da forma que a Almeida traduziu. Deixa eu passar para você mais ou menos o contexto do que está acontecendo. Se você sabe alguma coisa a respeito de Jó, ele é um cara que sofreu, não é verdade? Ele passou por uma provação maluca, você vê lá no livro, normalmente quando se fala de sofrimento na Bíblia, ou quando alguém está sofrendo e está buscando alento, vai lá para o livro de Jó, porque esse cara me entende, esse cara sofreu muito mais do que eu e eu posso aprender alguma coisa com ele. E no meio desse sofrimento de Jó e todos os maus conselhos que os seus amigos o dão, ele diz em Jó 6,26 o seguinte: acaso pensais em reprovar as minhas palavras? Vocês estão buscando olhar as minhas palavras para reprovar? Ditas por um desesperado ao vento. Se vocês vão reprovar as minhas palavras, ditas por uma pessoa desesperada, eu estou sofrendo, eu disse elas ao vento, e vocês vão me reprovar por causa das minhas palavras? Sabe o que eu quero que você pegue desse texto? Uma coisa que a Bíblia nos ensina nesse texto é o seguinte, uma outra tradução que eu gosto até mais diz assim: as palavras de um homem em desespero pertencem ao vento. As palavras de um homem em desespero pertencem ao vento. O que isso está dizendo? O que a Bíblia nos ensina? Tem momentos em que a gente, no momento de desespero, de angústia, de sofrimento, a gente fala um monte de coisa, e o conselho da Bíblia é: deixa o vento levar essas palavras. Porque as palavras de alguém em desespero, elas pertencem ao vento. Não é para entrar aqui, não é para entrar muito menos aqui. É para deixar o vento levar. Nós vamos falar hoje sobre as nossas reações a pessoas em desespero, que falam com a gente, e como que a gente vai lidar com esse desespero deles, como que a gente vai lidar com essas palavras. A Bíblia é muito clara: deixa o vento levar. Lembra aquele conselho das avós e talvez da sua mãe? Entra por uma orelha e sai pela outra? Já ouviu isso? Quem já ouviu? Sabe o que eu estou dizendo, né? É mais ou menos essa ideia: deixe o vento levar essas palavras. Não foque nas palavras que são ditas num momento de desespero, mas entenda a emoção por trás. E o texto até fala de emoção. Vocês vão julgar as minhas palavras? Eu sou um cara desesperado. Joguei palavras ao vento, vocês vão me julgar por causa das minhas palavras? O conselho da Bíblia é: não preste atenção nessas palavras, mas sim na emoção que está por trás. Essa pessoa não está legal, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está em desespero, por isso ela está falando o que está falando. Deixa o vento levar. O meu desafio para vocês hoje vai ser que você consiga deixar o vento levar as palavras. Você olhar a emoção por trás dessas palavras e você buscar, não somente não reagir, mas você buscar ministrar na vida da pessoa, nessa emoção que ela está sentindo. Você não somente não se ofender, você não somente não deixar entrar no coração, mas você buscar olhar além das palavras para a emoção e, se possível, ministrar o coração dessa pessoa a essas emoções que ela está sentindo. Nós temos falado sobre honestidade emocional, você poder dizer claramente aquilo que está acontecendo, você poder ser honesto e você poder ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Honestidade emocional, eu dei alguns exemplos na nossa última conversa. Por exemplo, é o seguinte: é o marido que chega em casa e fala: amor, desculpa, eu estou cansado,
Eu esperava que a janta estivesse na mesa, mas ela não está. As crianças aprontaram, saíram correndo, você se atrasou. Eu estou frustrado, mas eu entendo que não é sua culpa. Eu só estou cansado. Isso ajuda a gente a não explodir com palavras, falar sobre o que está acontecendo por dentro. Eu estou cansado e a gente consegue chegar a soluções. Ou a pessoa diz, eu estou cansado, é possível que eu diga alguma coisa que eu não queira dizer, então vamos combinar o seguinte, vamos descansar, vamos conversar sobre isso amanhã. Poxa, que legal quando a gente consegue fazer isso, não é verdade? Dizer, olha, eu vou falar besteira, então vamos descansar, vamos conversar, amanhã a gente conversa. Isso é honestidade emocional, e tem a ver com a gente entender os nossos limites emocionais, entender até onde eu consigo trabalhar e onde que eu corro risco. Quero incentivar vocês a, nas suas interações com pessoas, seja a sua emoção ou recebendo a emoção da pessoa, você conseguir tirar da conversa a ansiedade. Muitas vezes o que mais nos atrapalha nas nossas conversas, comunicação, é a ansiedade. Deixa eu te dar um exemplo. Alguns anos atrás eu dei uma palestra para pais e perguntei para eles o seguinte: pais, vamos imaginar que voltando do culto hoje à noite, você descobre que o seu filho está fumando maconha. Isso para você é uma coisa assim que você não admite. O que é que você vai fazer, pai ou mãe, em reação? Duas possíveis reações. Primeira, moleque, vem cá que eu vou te pegar e sobe para cima dele. Pergunta, me responda agora, vai resolver o problema isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Muito provavelmente agora só vai esconder mais, né? E, além de não resolver o problema, possivelmente vai criar um outro problema, porque além dele agora estar fumando maconha, você explodiu com ele, bateu nele, fez lá, sei lá o que você fez, e você criou um segundo problema. Outra opção. Você como pai sabe, como mãe sabe, dizer, filho, o que está acontecendo? Peraí. O que está acontecendo? Isso é sintoma de alguma coisa, no mínimo sintoma de que você precisa de novos amigos, no mínimo. Ou sintoma de que tem alguma coisa acontecendo na sua vida que você está procurando um escape. Uma vez pais vieram falar comigo, pastor, não foi aqui não, tá? Outra igreja. Pastor, nosso filho está fumando maconha, pastor do céu. Fala com ele. Aí fizeram, sabe aquela pegadinha? Bota o menino dentro do escritório, fecha a porta e sai correndo? Aí eu chamei ele de volta, falei, gente, se eu fosse seu filho, eu estaria fumando maconha igual. Falei. Porque o problema não era o menino era um sintoma. O ambiente familiar era tão complicado que esse guri tinha que escapar de alguma forma. Infelizmente escolheu essa. Legal? Não, não é legal. Mas a gente passa a entender um pouquinho mais do porquê quando a gente entende o ambiente familiar. Então, o pai sabe, em vez dele ir para cima para bater, ele diz, filho, o que está acontecendo? Ou você, no mínimo, tem amizades que precisam ser mudadas, ou tem alguma coisa rolando que está levando você a isso, e eu gostaria não de olhar só para o sintoma, para aquilo que você me falou, mas vamos passar disso e vamos falar das emoções. O que está acontecendo por dentro? O que está acontecendo com você que está te levando a fazer isso? A gente tira a ansiedade, aquela ansiedade que diz, meu Deus, filho, vem cá que eu vou te pegar, não é possível, eu não admito isso na minha casa, não, é aquela ansiedade toda que não resolve nada, a gente tira a ansiedade e diz, opa, peraí, o que está acontecendo? Você está infeliz, você está triste, tem algum sonho seu que está bloqueado, tem alguma falta de esperança em você que faz com que você sinta que não vai conseguir progredir, então você vai simplesmente tentar esquecer, vai tentar escapar da sua realidade através disso. O que está acontecendo? Quando você tem um desentendimento com o namorado, namorada, noivo, marido, esposa, amigo, você tem um desentendimento e vocês não estão conseguindo conversar, então você explode, você fala um monte, você é assim mesmo, eu tentei, mas todo mundo diz, aí você explode com ele. Que adiantou alguma coisa? Não ajudou nada, não resolveu nada, só criou um outro problema, porque agora vocês se desentenderam e você trouxe um monte de ansiedade, criou um segundo problema. A gente acaba criando mais problemas do que ajudar. Quando a gente consegue deixar o problema de lado, vir aqui no cantinho e dizer, peraí, o que está acontecendo
por dentro. Por que eu quero gritar? Por que eu quero bater? Por que eu quero sair escondido e fumar maconha? Por que eu quero preencha a lacuna com aquilo que é padrão seu? Por que eu quero fazer isso? O que está acontecendo? Essa luzinha acendeu para mim. O que essa luzinha está indicando? Quando a gente consegue fazer isso e avaliar, aí a gente consegue tirar a ansiedade dessa conversa e a gente consegue resolver o problema sem criar mais problemas, sem criar mais dor, sem criar mais desentendimento. Não é fácil fazer isso, não é verdade? Quando alguém chega e explode contigo, quando alguém chega e fala um monte contigo, você poder não trazer ansiedade, mas você, opa, beleza, a pessoa falou um monte, está brava, está nervosa, vou deixar a poeira baixar, vou respirar fundo e vou tentar descobrir o que está acontecendo. É difícil fazer isso, muito difícil fazer isso, mas é possível quando a gente reaprende a trabalhar com as nossas emoções. Eu quero falar contigo algumas coisas hoje que a gente precisa para a gente poder reagir de uma forma saudável quando pessoas são emocionalmente não muito legais com a gente. Primeira coisa que a gente precisa fazer, você precisa saber quem você é em Cristo. E é por isso que a gente começou lá no começo falando quem eu sou em Cristo. E a gente deu para você aquele texto, porque quando você entende, você deixou internalizar quem você é em Cristo, o ataque que a pessoa vai lançar contra você vai ter menos efeito. Porque você está firme em quem você é em Cristo. A pessoa vai falar, pode até doer, mas se você está firme em quem você está em Cristo, você consegue fazer com que essas palavras pertençam ao vento. Você consegue fazer entrar por uma orelha e sair pela outra, porque você entende quem você é em Cristo. Você consegue até lidar com a dor da pessoa por trás disso. Um segredinho para você que às vezes recebe algumas coisas que você não gosta de ouvir. A pessoa chega, você assim, você nunca muda. Em vez de partir, de botar as luvas e partir para a briga, diz assim, obrigado por ter falado isso comigo. Eu vou parar para pensar sobre o que você falou, vou orar a respeito e vou pedir que Deus me direcione nesse sentido. Você não precisa concordar. Você não vale nada, menino. Você não está concordando com isso. Você está dizendo, obrigado. Vou parar para pensar, vou orar e vou pedir para Deus me direcionar a esse respeito. Sabe o que acontece? Quando não quer, dois não briga. Aí a pessoa que só queria brigar, só queria que o negócio escalasse, que o negócio subisse, de repente você tira todo o armamento dela e você consegue reagir de uma forma que é saudável, uma forma que tira toda a ansiedade e que pode resolver o problema. Alguns anos atrás eu fui para uma igreja, fui convidado para falar num curso lá, eu falei num curso e quando eu terminei de falar, estava lá, o cara me convidou, o cara que era responsável pelo curso me convidou, fui lá, falei, quando eu desci, um cara veio para cima de mim, porque eu estou aqui não sei quantos anos, blá, 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 blá. Começou a me atacar, eu falei, peraí, primeiro, boa noite, quem é você? Segundo, eu só vim falar no lugar de um cara que me pediu para falar, só isso que eu fiz. Não reagi com ele, simplesmente ouvi, fiquei ali ouvindo, sabe o que eu descobri? O cara estava nesse curso há muitos anos e ele queria falar no curso. Nunca deram chance para ele. E aí chega eu, um cara de fora, que não tinha o histórico, não estava ali toda semana, e pedem que eu fale. E eu fui lá, eu, sem saber disso, fui lá e falei. Preguei lá uma quarta-feira. Ele veio para cima de mim com tudo. Por quê? Eu representava para ele um sonho que ele nunca conseguiu realizar. E eu cheguei agora, já estava batendo pênalti. Está entendendo que por trás das palavras tem uma emoção, tem uma coisa que está por trás disso? Se a gente consegue deixar que as palavras pertençam ao vento, a gente consegue trabalhar no coração dessa pessoa. A gente conseguiu resolver, a gente conseguiu conversar, eu consegui explicar, ele conseguiu me pedir perdão, a gente conseguiu ser amigos depois disso. Para isso você tem que saber quem você é em Cristo, senão a pessoa começa a falar, você não vale nada, você começa a querer reagir ou começa a querer acreditar. Isso é liberdade. Quando a gente consegue receber palavras de uma forma que não é saudável de outras pessoas e você consegue absorver aquilo, você não precisa concordar, mas você consegue absorver aquilo sem botar as luvas e partir para a briga. Você consegue dizer, poxa, ok, legal. Não sei se concordo com tudo que você falou, mas vou pensar a respeito, vou orar a respeito, vou buscar a direção de Deus a respeito. Você consegue extrair dali alguma coisa boa e não levar a conversa.
Pessoas falam com a gente de forma que não é saudável, explodem com a gente e falam coisas que não devem por vários motivos, a gente precisa entender isso. Muitas vezes é por causa de um histórico de vida prévio que faz com que eles explodam com a gente, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o histórico de vida. Às vezes é uma questão de abuso, é uma questão de rejeição. A pessoa foi rejeitada e você agora teve que dizer um não, e o seu não foi de boa, mas a pessoa recebeu aquele não como aquela rejeição lá de 20 anos atrás, a pessoa está brava contigo, e ela sai falando para Deus e o mundo que você é a pior pessoa do mundo, tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com uma rejeição lá atrás. E se a gente consegue deixar que as palavras pertençam ao vento e ministrar no coração dela, a gente consegue conquistar essa pessoa. Às vezes é um sonho que a pessoa tinha, como esse cara que eu não sabia tinha um sonho de falar naquele curso, nunca deram uma oportunidade para ele trabalhava para poder chegar lá, e agora que eu cheguei, eu sou o inimigo dele, sem eu nem conhecer, nem saber quem ele é. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. Às vezes as pessoas explodem com a gente por causa de um trauma do passado. Lembra aquela história da esposa? Aliás, do marido que tinha o guri na escola que era, eu não lembro o nome que eu dei para ele, vamos dar o nome de William. William batia nesse menino, né, todo dia na hora do lanche, roubava o lanche e batia no menino. Aí esse menino cresce, casa com aquela esposa dos sonhos dele, a esposa tem um bebê, é menino e eu quero dar o nome dele de William, né? E você diz, não vai rolar o nome William, porque eu tenho um trauma com William, era o cara que me batia, não vai acontecer. Às vezes é um trauma do passado que a pessoa projeta sobre você. Lembro que isso aconteceu alguns anos atrás, bem claramente comigo. Eu estava numa outra igreja, conversando com uma pessoa e tal, a pessoa estava se abrindo comigo, era nova na igreja, que legal, e tem reunião, e tem PG, eu estava conversando, e pá, vem para minha casa, tem um grupo, e ela, legal, eu vou sim e tal. Aí ela falou, e você é o quê? Eu falei, eu sou pastor. Na hora que eu falei, pastor, é como se pudesse ver assim o muro, assim, ó. Subiu uma barreira, ela ficou vermelha, assim, reação física, ficou corada, ficou vermelha, eu falei a palavra pastor, subiu uma parede. O que eu fui descobrir anos depois? Ela veio para o meu PG, ela veio para o Brasil comigo numa viagem missionária, a gente se tornou amigos. O que eu descobri? Tinha uma experiência no passado traumática com um pastor. E eu era um cara legal e ela vinha para o meu PG e ela estava super animada de me conhecer, até que eu falei a palavra pastor. E aí ela me fechou e não e tal, e sai, beleza, tem que ir embora, minha mãe está me chamando, preciso trocar o óleo no meu carro, preciso lavar meu cabelo, preciso fazer alguma coisa, preciso sair daqui. Tinha nada a ver comigo, André. Tinha tudo a ver com o trauma do passado. Quantas vezes as palavras que a gente recebe, que as pessoas falam com a gente, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o trauma do passado. E aí a gente reage. Você tem problema com o pastor? Por que você tem problema com o pastor? Não tem nada a ver com isso. Você está bravo comigo? Você não pode fazer isso. Você está me julgando? Ajuda alguma coisa? Não ajuda. As palavras de alguém em desespero pertencem ao vento. Deixa o vento levar as palavras. Ministra ao coração e você vai ver algumas coisas mudar. Às vezes é por causa de uma questão histórica do passado. Às vezes é por causa de alguns eventos no presente. Tem coisas que às vezes tem lugares que a gente não pode ir, tem pessoas com as quais a gente não pode conversar, tem traumas do nosso presente que às vezes nos fazem entrar em erupção. A pessoa teve um dia ruim, a pessoa não está feliz e você chegou no momento errado, a pessoa descarregou contigo. Eu fui caixa de banco 1 ano. Caixa de banco. Você quer aprender a trabalhar com gente, vai ser caixa de banco. Às vezes o primeiro cliente é aquela senhorinha aposentada, ela vem e traz até um docinho para você, ela vem tirar lá os R$100 e traz um docinho de presente para você, ela fez um crochê, fez um gorro para o pastor não ficar com muito frio, né, essa cabeça careca, fez um gorrinho para você, traz até presente para o caixa de banco. O próximo cara é um empresário que está estressado, perdeu um negócio, a empresa dele está indo para o buraco, ele está bravo, ele vai descontar em você. Tem a ver contigo? Tem nada a ver contigo. Eu já levei cada lambada de cliente no caixa do banco, sabendo que, cara, o cara entrou com um problema, ele só descarregou em mim, mas eu não fui o problema, ele já trouxe esse problema com ele. Muitas vezes as pessoas estão trazendo o problema, já tiveram um dia ruim, a gente precisa saber deixar que essas palavras pertençam ao vento e a gente entender qual é a situação por trás, qual é a emoção por trás.
A questão crítica que a gente precisa entender para que isso possa acontecer é o seguinte: aquela primeira pergunta que eu fiz na primeira semana que a gente estava juntos. Quem é você? Se você entende quem é você em Cristo Jesus, você consegue fazer isso. Você consegue receber alguma coisa que é injusta, que não é verdadeira, que não é motivada por nada que você fez, você consegue receber, absorver aquilo, tirar toda a ansiedade da conversa e matar no peito. Se você não entende quem você é em Cristo, aí você bota as luvas e parte para a briga. E o problema, além de não ser resolvido, gera um outro problema. Você não é mais produto do seu passado, você é nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Deus diz a respeito de você. Nós não temos uma promessa na Bíblia, em lugar nenhum a Bíblia promete que se você está em Cristo, você não vai ter problema. Se você está em Cristo, pessoas não vão falar mal de você. Se você está em Cristo, ninguém vai ficar bravo contigo. Se você está em Cristo, ninguém vai ser injusto contigo. A Bíblia não promete isso. Inclusive, essas coisas fazem parte da vida cristã. Mas a Bíblia promete uma coisa: se você entender quem você é em Cristo, você não precisa ser escravo do que as pessoas fazem, falam ou pensam a seu respeito. Se você está em Cristo, você entende que você está em Cristo, você não precisa ser escravo disso, você não precisa viver isso, você pode entender isso à luz da palavra de Deus e lidar com essas emoções de uma forma um pouco mais saudável. Como que parece isso? Se você conhece quem você é em Cristo, você está seguro em quem você é em Cristo, a pessoa não gosta de você, tá bom, que pena, gostaria que gostasse, mas independentemente, não muda o fato de quem eu sou em Cristo. A pessoa gosta muito de você, legal, show de bola, é legal ser gostado, mas também não muda quem eu sou em Cristo. Normalmente as pessoas, todos os nossos relacionamentos, no começo elas colocam a gente num pedestal, né? Nossa, que pessoa fantástica! Tem um livro que eu gosto, diz assim: todo mundo é normal, até que você passe a viver com ele. É o título do livro. Parece uma pessoa normal, daí você descobre que nós somos todos quebrados. A pessoa coloca a gente num pedestal: esse cara é o melhor, essa menina é a melhor pessoa do mundo, que pessoa fantástica. Eles começam a ver os nossos defeitos, que todos nós temos, e começam a pensar diferentemente sobre a gente. Se você não souber quem você é em Cristo, você vai fazer assim, a tua vida vai ser: hoje a pessoa gosta de mim, não gosta de mim. Lembra aquela história da florzinha, né? Me ama, não me ama, me quer, né? Bem me quer, mal me quer, bem me quer. E a nossa vida é uma montanha russa, porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Se você sabe quem você é em Cristo Jesus, você consegue matar essas coisas no peito. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, e nós precisamos aprender a perdoar. Porque as palavras da pessoa em desespero, se a gente souber quem a gente é em Cristo, a gente pode deixá-las passar, mas às vezes ainda tem palavras que atingem o nosso coração, a gente precisa aprender a perdoar. Perdão é o assunto da nossa conversa sábado que vem. Nós vamos tirar o sábado inteirinho falando sobre perdão. Então prepare-se. Nós vamos falar sobre perdão. Você precisa aprender a perdoar. Se você quer ser livre, você precisa aprender a perdoar aquelas pessoas que falaram coisas contigo que não eram justas. Falaram coisas que marcaram o teu coração, você não soube deixar pertencer ao vento, você deixou internalizar, e até hoje essas coisas voltam na sua mente, voltam na sua memória, marcam o seu coração, porque alguém falou alguma coisa a seu respeito. Nós precisamos aprender a perdoar. Pastor, eu não posso perdoar, você não faz ideia do que fizeram comigo. Pode sim. Semana que vem nós vamos falar que perdão não é primeiramente uma emoção, perdão é uma decisão. Nós vamos falar biblicamente sobre perdão. E você vai descobrir semana que vem que perdoar é libertar um cativo. Perdoar é libertar um cativo. Só que sabe quem é o cativo? É você que não perdoa. Não é libertar a pessoa que te machucou, apesar de que tem esse lado também. Mas o principal cativo é você. Porque às vezes a pessoa falou uma coisa, ela nem lembra que falou. Já teve isso? A pessoa falou um negócio, a vida dela rolou, ela nem lembra e você está lá. Essa pessoa falou. Eu não posso estar aqui, não vou, onde ela vai eu não vou, onde ele for eu também não vou, porque ele falou. Ele nem lembra. Quem que está preso? Ele ou você? Você. Perdão é libertar um cativo, mas o cativo é você. Por que isso importa?
essas coisas de emoções? Porque se a gente não souber lidar com as nossas emoções de uma forma saudável, se a gente não souber tanto lidar com as nossas emoções que saem da gente, quanto aquelas que a gente recebe, as palavras que a gente recebe, vai ser muito difícil a gente viver em liberdade. Porque ou eu vou falar alguma coisa que agride, ou quando pessoas me agredirem eu vou tomar ofensa, eu vou criar uma raiz de amargura, eu não vou perdoar, e às vezes eu não vou conseguir viver em liberdade, não só pelo que eu estou fazendo, mas pelo que as pessoas fazem comigo. Nós sempre vamos estar machucando pessoas, ou pessoas vão ter liberdade de nos machucar e de nos prender, porque a gente não sabe fazer com que as palavras de alguém em desespero, ou em sofrimento, ou com raiva, ou com angústia, pertençam ao vento. Se a gente não souber fazer isso, isso dói, isso machuca, gera uma ofensa, essa ofensa gera falta de perdão, e essa falta de perdão cria uma brecha para o inimigo nas nossas vidas, como aquela praia que nós mostramos algumas semanas atrás, e ali o inimigo começa a plantar coisa. Já viu isso? Você vai dormir e você pensa, aquela pessoa falou aquilo, porque ela falou aquilo, porque ela falou aquilo, e ela também, e ela cortou o cabelo, ficou feio, e a roupa dela estava horrível, o sapato dela não combinou, a gente começa, já viu isso? Começa a ver coisa onde não tem, você vai começando a achar coisa para destruir aquela pessoa. Por quê? Porque eu estou machucado, e eu boto as luvas para machucar outras pessoas. Tem um ditado que é simples, mas poderoso, acho que vocês vão concordar. Pessoas machucadas machucam pessoas. Já ouviu isso? Pessoas machucadas machucam pessoas. Por que a gente precisa aprender quem nós somos em Cristo? Por que a gente precisa estar firme nisso? Por que a gente precisa aprender a perdoar? Porque se alguém me machucar com as suas palavras e eu não souber lidar com isso, eu vou internalizar essa dor e eu vou machucar pessoas. Porque pessoas machucadas machucam pessoas. É inevitável que pessoas te machuquem. Se você não souber quem você é em Cristo, se você não souber perdoar, essa dor vai gerar que você machuque outras pessoas. E você corre o risco de perpetuar aquilo que você não quer perpetuar. Você corre o risco de reproduzir aquilo que aconteceu contigo. Já viu isso? A filha de uma mãe que gritava dentro de casa, resolvia tudo no grito. Ela casa, tem filhos, os filhos começam a desobedecer, ela faz o quê? Começa a resolver tudo no grito. Ela odiava aquilo, mas ela começa a reproduzir aquilo porque ela nunca lidou com aquilo que ela recebeu. Se você não souber lidar com as palavras que chegam em você, você vai ser machucado. E essa dor vai machucar outras pessoas. Já viu aquela ideia de que o marido perde o emprego, chega em casa, fala com a esposa está brava, já desconta nos filhos, os filhos já estão bravos, já chuta o cachorro já está bravo, já morde o gato, e assim vai, o caos se instala. É mais ou menos essa ideia quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Liberdade é quando uma pessoa pode chegar na gente, vomitar na gente, apesar de que nós falamos semana passada que nosso papel é não deixar que isso aconteça, mas às vezes isso vai acontecer com a gente, pessoas vão chegar, vão vomitar com a gente. A gente conseguir levar essas palavras, não absorver isso no coração, deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, e ministrar ao coração daquele que nos machucou. Pensa no poder disso. Quer ver um exemplo? Lembra de Jesus? Lá na cruz? Está pregado na cruz, já sofreu um monte. E aí eles tiram a roupa dele, colocam a coroa de espinhos, ele já está pendurado lá. Começam a dividir a roupa dele, começam a decidir com quem que vai ficar a roupa dele. E zombam dele, cospem nele, batem nele, fizeram uma plaquinha só para zoar com a cara dele, colocaram em cima dele, Rei dos Judeus, aí ó, pendurado numa cruz. E tem um momento na história em que Jesus olha para baixo, para aqueles que o crucificaram, para aqueles que zombaram dele, ele diz algumas palavras. Quem lembra? Ele diz, Pai, como é que é? Fala bem alto. Os perdoa. Por quê? Não sabem o que fazem. Recebeu um monte de dor, injustiça, cuspiram na cara, zombaram dele, ele conseguiu olhar além daquilo e ministrar o coração deles. Pai, perdoa eles.
Sabe por quê? Porque tudo isso que eles estão fazendo, estão dizendo, é simplesmente porque eles não sabem o que estão fazendo. Se soubessem, não fariam. Gente, isso é liberdade. Isso é liberdade. Quando a gente consegue receber uma crítica, uma palavra de desespero, de raiva, de desânimo, de cansaço, a gente consegue dizer: Pai, os perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. E a gente consegue viver em liberdade como Jesus viveu em liberdade. É por isso que semana que vem nós vamos falar sobre perdão. Perdão tem uma parte integral disso. Nós vamos falar sobre perdão semana que vem, e na outra semana, dia 20 de maio, a Lei vai falar mais sobre isso, nós vamos ter um retiro. E nesse retiro nós vamos poder orar e entregar a Deus, pessoa por pessoa, palavra por palavra, tudo aquilo que foi dito contra nós, tudo aquilo que deveria ter pertencido ao vento, mas a gente guardou no coração e está guardado lá até hoje. E tem aquela pessoa que você não consegue falar com ela, porque um dia ela disse tal coisa. Você não consegue se imaginar perdoando ela, porque aquilo que ela falou doeu muito. Nós vamos poder perdoar essa pessoa, nós vamos libertar esse cativo que é você mesmo, e nós vamos começar a aprender que as palavras de alguém em desespero pertencem ao vento. Não muda quem você é em Cristo Jesus. Não muda a realidade que Jesus te ama, não muda a realidade que Jesus te quer bem. Aprenda a perdoar, aprenda a relevar, não deixe isso se absorver no seu coração. Gostaria de orar contigo por alguns instantes, se você puder baixar a sua cabeça. Nós vamos pedir a Deus ajuda com relação a essa liberdade, a essa maturidade, da gente receber uma crítica, da gente receber uma palavra e saber lidar com ela com sabedoria. Isso vem entendendo que por trás das palavras tem emoções. E quantas vezes, a gente falou besteira num momento de raiva ou de desespero? A gente falou coisas que não eram verdadeiras, falamos coisas que a gente não sentia de verdade. E é assim que as pessoas lidam com a gente. Às vezes na hora do desespero, na hora da raiva, na hora do desânimo, na hora do cansaço, falam um monte de coisa. E são coisas que não são verdadeiras, não são justas. Às vezes a pessoa nem pensa aquilo de verdade, mas falou para machucar porque estava machucado. E se ela pensa aquilo de verdade, é direito dela, mas não muda quem você é em Cristo. Em Cristo você é amado, é amada, é perdoado. Em Cristo você tem futuro, sim. Em Cristo você tem jeito, sim. Em Cristo você é perfeito, perfeita. Em Cristo você é novo, você é nova. Então vamos deixar essas palavras pertencerem ao vento, deixa o vento levar. Não pega para você não, porque se você pegar, você vai se machucar. E muito provavelmente vai machucar aos outros. Quantas das vezes, a gente machucou porque a gente estava machucado? Quantas das vezes a gente falou porque falaram da gente? Quantas vezes a gente gritou porque gritaram com a gente? Quantas vezes a gente bateu porque bateram na gente? A proposta de Jesus é que você é uma nova criação, você não precisa mais ser assim. Que em Cristo você é nova criatura. Que em Cristo você pode ter certeza de quem você é, que em Cristo você pode perdoar, que em Cristo você pode tirar a ansiedade da conversa, que em Cristo você não precisa botar as luvas e partir para a briga, você pode dizer: ok, obrigado, vou parar para pensar, vou refletir sobre o que você falou. E pode totalmente desarmar a conversa. Se você foi machucado, machucada,
Vamos aprender a perdoar para que a gente não venha machucar. Se tem palavras que foram faladas, a gente precisa repor elas com as palavras que vêm da boca de Deus a nosso respeito. Então, Deus, eu oro nessa noite por cada um de nós, que o Senhor nos ajude, Deus, a lidar com as nossas emoções de uma forma saudável. Deus, que o Senhor nos ajude tanto a expressarmos quanto a recebermos a expressão dos outros de uma forma saudável, que tem filtros. Que a gente possa filtrar toda a palavra que é dita contra nós com aquilo que o Senhor já disse. E eu oro, Deus, que o Senhor dê a cada um de nós a capacidade de deixar que algumas palavras sejam levadas pelo vento. Deixa para lá. Deixa para lá, esquece isso. Que a gente possa perceber que por trás das palavras tem um desespero, por trás das palavras tem uma dor, por trás das palavras tem alguém machucado que está machucando também. Que possamos perdoar para sermos curados e não perpetuarmos a dor que nós recebemos. Pai, cada um de nós aqui, eu tenho certeza, não quer passar para os nossos amigos, para os nossos filhos, para a nossa futura família, muita coisa que a gente recebeu da nossa família. Então, Deus, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a nos curarmos, para que nós não venhamos perpetuar isso nas nossas famílias. Ensina-nos a sermos firmes em quem nós somos em Cristo. Ensina-nos a perdoar. E Deus, eu oro nessa semana por cada pessoa que está aqui, que o Senhor já vá colocando no coração. Essa semana, pessoas para as quais nós precisamos liberar perdão. Deus, eu oro que o Senhor vá revelando no coração, vai trabalhando no coração de cada pessoa. Algumas já são óbvias, está na ponta da língua, a gente sabe exatamente, está pensando, você enxerga o rosto da pessoa agora. Outras a gente nem lembrava. Mas o Teu Espírito Santo vai trazer a memória e nós vamos nos preparar essa semana. Nos prepara, Senhor, essa semana para nós perdoarmos. Nos prepara, Senhor, essa semana para nós libertarmos esse cativo dentro de nós. Nos prepara essa semana, ó Deus, para nós podermos parar de machucar. Parar de machucar porque nós não estamos mais machucados, nós liberamos perdão. Vem nos curar, vem nos sanar, vem nos restaurar, ó Deus, vem nos ensinar. E Deus, eu oro que no dia 20 de maio, nosso retiro seja um grande dia de libertação para cada um de nós. Onde nós podemos chegar diante de um Pai de amor e colocar a limpo tudo aquilo que aconteceu, que o Senhor já sabe, mas a gente esconde, a gente finge que não, a gente acoberta, a gente poder colocar a limpo diante de um Deus de amor, confessar, perdoar, apagar do nosso coração, repor as palavras malditas contra nós com palavras benditas de Deus para conosco e caminhar numa liberdade que nós nunca experimentamos antes. Pedimos isso a Deus no nome precioso de Cristo que nós oramos. Amém. Amém, amém.